Olá, bom dia. Estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. A Pfizer e a BioNTech anunciaram que a vacina desenvolvida contra a Covid-19 induziu resposta imune satisfatória em crianças de 5 a 11 anos de idade. Os dados são dos testes de fase 2 e 3 que foram conduzidos de forma simultânea pelas empresas. A dose aplicada nas crianças entre 5 e 11 anos foi menor. 2 doses de 10 microgramas foram injetadas com 21 dias de intervalo. 20 microgramas a menos do que é aplicado em adolescentes a partir dos 12 anos. Segundo os resultados, a quantidade aplicada produz a mesma resposta imune no grupo mais jovem. O estudo contou com mais de 2.000 participantes de cerca de 90 lugares dos Estados Unidos, Finlândia, Polônia e Espanha. De acordo com a imprensa norte-americana, em breve os dados serão compartilhados com órgãos reguladores para que seja feito uso emergencial nesta faixa etária nos Estados Unidos. Segundo a Pfizer, 2 outros estudos ainda estão em andamento. Um com crianças de 2 a 5 anos e outro de 6 meses a 2 anos. Os resultados podem sair ainda este ano. E o Brasil registrou o menor número de mortes por coronavírus em 24 horas desde novembro. O Brasil confirmou mais 244 mortes por coronavírus de um dia para o outro. O total subiu para 590.752 vítimas da doença. Também foram registrados mais 9.458 novos casos em 24 horas. Com isso, desde o início da pandemia, já são mais de 21.239.000 diagnósticos confirmados. Lembrando que nas segundas-feiras os números são mais baixos porque ficam retidos nos hospitais. A média móvel de mortes está em 557 óbitos por dia. E a média móvel de novos casos está em 34.286. Na avaliação da pandemia por regiões, apenas um estado registrou alta nas mortes, Roraima. Em estabilidade estão 12 estados e 13 unidades da federação apontaram queda nos óbitos. O estado do Rio Grande do Norte não divulgou os dados. E agora um balanço da vacinação aqui no Brasil. Ao todo, mais de 222 milhões de doses já foram aplicadas desde o início da campanha de vacinação em 19 de janeiro de 2021. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 141.623.000 pessoas tomaram a primeira dose, enquanto mais de 80.285.000 pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única. 6 estados não divulgaram dados novos sobre a vacinação: Acre, Ceará, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e o Tocantins. Na Grécia, um incêndio provocou a destruição em um campo de migrantes. Ele abrigava pelo menos 300 pessoas. Segundo o Ministério de Imigração da Grécia, as chamas já foram controladas. Em um comunicado, o Ministério informou que não houve perigo para aqueles que ainda estão no campo, porque o fogo começou em galpões abandonados. De acordo com os bombeiros, não houve registro de feridos. Assim que as chamas começaram, o local foi totalmente esvaziado. Vários migrantes, incluindo crianças em prantos, puderam ser vistos reunidos em um estacionamento perto do acampamento. A área, que deve ser fechada no final deste mês, ainda abrigava 300 pessoas que aguardam transferência para um novo campo. Para encerrar, de cada 10 brasileiros endividados, 7 têm ansiedade. É um problema que passa pelo mau humor e pode chegar à depressão. Os especialistas dizem que o ideal é buscar a ajuda de um psicólogo e fazer um planejamento financeiro. Vamos conferir na reportagem. A Monique tinha uma dívida de R$15.000 aos 19 anos de idade. Faculdade, no começo, super endividada para conseguir fazer a faculdade, então, para conseguir ter esse investimento. Acabei me endividando bastante. Esse foi o auge, mas os problemas financeiros começaram bem mais cedo. E a minha família também nunca soube lidar bem com o dinheiro. Então,
entrava o dinheiro no mês, recebia o salário, pagava a conta, o dinheiro acabava. Isso quando a gente não ficava devendo para o banco. Herança comportamental, falta de planejamento, gastar além do orçamento em nome do status. São várias as razões que levam ao endividamento. Temos uma facilidade hoje muito grande de alguns tipos de crédito, o que também faz com que as pessoas acabem assumindo esse crédito como um dinheiro próprio. Eu não percebo que ele é um dinheiro de crédito que o banco está me disponibilizando num juros muito acima do que eu deveria pagar. Mais de 62 milhões de brasileiros estão com as contas atrasadas e, em média, cada um deles deve aproximadamente R$4.000. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, o prejuízo vai muito além dos problemas financeiros, porque de cada 10 pessoas, 7 sofrem de ansiedade ou outros distúrbios, justamente por não conseguirem pagar as suas dívidas. E muitos acabam na terapia. Aconteceu com a Monique. E a ansiedade contribuiu para o aumento das dívidas dela, porque quando os sintomas apareceram... Só passava quando eu comprasse alguma coisa. E aí essa tristeza não passava. Eu falei, preciso de tratamento. 70% dos pacientes da psicóloga Sabrina Amaral chegam ao consultório da mesma forma. O problema financeiro e o problema emocional, eles andam de mãos dadas. O trabalho que a gente faz no consultório é de psicoeducação. Primeiro, ela precisa entender que a relação boa com o dinheiro, a liberdade emocional financeira, ela não está relacionada à quantidade de dinheiro que você tem, mas como que você se relaciona com o dinheiro. Então você precisa entender quais são os seus gatilhos de ansiedade, quais são os sentimentos que disparam isso em você, quais são os pensamentos que vêm na hora da compra, para que você possa tomar consciência desse comportamento que é automático. Uma vez que você toma consciência, a gente começa a trabalhar no combate desses pensamentos ruminantes e desses hábitos que não são saudáveis na sua relação com o dinheiro. Mas não basta cuidar da mente. Depois de passar por um aperto desses, é preciso investir também na educação financeira. Foi assim que a Monique mudou a própria história e a vida dos pais. Hoje eu consigo ajudá-los, além financeiramente e também com essa parte de educação financeira. Então hoje eu consigo ensiná-los a fazer planos com o dinheiro que eles têm e fazer aquele dinheiro se multiplicar. Busque controlar a sua ansiedade em relação à sua dívida atual. Porque muitas vezes a pessoa quer se livrar dessa dívida e ela faz mais dívida ainda em cima da dívida. Analisar a minha real situação financeira, para isso eu preciso fazer um diagnóstico. Eu tenho que olhar a minha realidade. Quanto eu ganho? Quanto eu gasto? No que eu gasto? Se eu tiver uma visão muito clara dessa minha situação financeira, do meu padrão de vida, eu consigo assim fazer um bom planejamento. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais.